Jesus cita Isaías, o capítulo de 1 a 6 de Isaías tem muitas sentenças de juízo, tanto para o povo de Israel quanto para o povo de Judá. Já falamos sobre a época da separação do povo de Deus em dois, né? Isaías profetiza há mais de 700 anos antes de Cristo. A Assíria não tinha invadido Israel ainda e feito o primeiro cativeiro, e nem tampouco a Babilônia ainda tinha invadido Judá. Mas o povo vinha nessa jornada ladeira abaixo: corrupção, pecado, prostituição da fé, prostituição de valores, injustiça social, roubo, enriquecimento dos líderes e pobreza no meio do povo. Esse caos que a gente vê hoje na sociedade não era diferente naquela época. E Deus estava dizendo para o seu povo através de Isaías: o coração de vocês é duro, e vocês não querem ouvir o que eu tenho a dizer, e não querem entender o que eu estou dizendo, né? Então eu vou falar por vocês, por boca de outros povos, e de maneira que vocês não entendam mesmo. Não entendam e não se convertam. Não entendam e não sejam curados. Isso aqui é uma palavra muito dura, acho que é a pior de todas. Porque pior do que ter um pecado, pior do que andar em corrupção, pior do que perder os valores, pior do que escolher o caos, pior do que comer o fruto e fazer da terra um grande mal, pior do que ter um demônio, pior do que ser possuído, pior do que ter Satanás, pior do que ter um diabo te tentando para pecar, pior do que tudo isso é ter um Deus que diz: eu não te quero. Porque enquanto tudo isso acontece, e eu ainda tenho a misericórdia e a graça, aonde eu me refugio, e que me arranca de dentro desse caos pelo seu amor, e me traz para uma nova vida, enquanto eu tenho isso, eu tenho a esperança da existência eterna. Mas quando o próprio doador da misericórdia, quando o próprio Deus que me ama, quando aquele mesmo que prepara o Messias, Isaías é o grande profeta que fala da vinda do servo do Senhor, do Messias e Jesus Cristo, quando esse disposto a entregar o seu Filho, quando esse que nos chama para a vida, não porque somos perfeitos, mas porque cobre o nosso pecado com a sua misericórdia, quando esse mesmo Deus diz: chega, não dá mais, deu por hoje, estou por aqui com você. Deus faz isso, Zé? Bom, pelo menos é o que está escrito. A gente passa do limite, Zé? Passa sim. Qual é o limite, Zé? Por que você está perguntando? Sabe por que o ser humano quer saber qual é o limite da paciência de Deus? Para ver se ele consegue ficar no mal o mais tempo possível antes de cair na ribanceira. Porque o que a gente gosta mesmo é da sacanagem do pecado. Falei. E olha que nós estamos todos aqui numa igreja, hein? Num sacrossanto lugar para ouvir a santa palavra de Deus. Mas aqui dentro, a gente gosta mesmo é da zoação. Deus tem limite? Tem. Qual é? Só para eu saber, né? Aproveito tudo que eu puder, e quando eu chegar bem pertinho eu paro, né? Porque na verdade eu não quero Deus, eu quero que Ele me ajude quando a coisa estourar. Mas não vem me encher o saco para eu ser perfeito, que eu não estou afim de santidade nem de Deus. Esse é o movimento humano desde que o mundo é mundo. Ter um Deus dizendo para mim já deu, é muito terrível. O amor dele é infinito, hein? A sua misericórdia se renova a cada manhã, e diz a palavra de Deus que não tem fim. E esse Deus dizer: eu quero falar de um jeito que vocês não entendam, não sejam curados e nem se arrependam, é uma sentença muito dura. O único que poderia me tirar disso tudo disse para mim: chega. Porque os discípulos perguntaram por que ele falava através de parábolas, e Jesus falava de maneira muito simples, e é nessa parábola do semeador que ele explica o porquê ele fala por parábolas. Porque a parábola é uma coisa muito clara e óbvia. Ele está falando sobre a terra, lançar uma semente e sair um fruto, coisa que todo habitante da Galileia nessa época estava mais do que acostumado, além da pesca. A atividade deles era basicamente de subsistência. A sua horta, a sua plantação, as suas coisinhas, era isso aí. Todo mundo sabia como é que lançava uma semente, como é que a terra
ia se comportar mais ou menos o tempo, o clima, a chuva. Era coisa muito elementar. É muito fácil quando ele explica que a terra somos nós e a palavra é a semente. É muito simples para quem é do reino dizer, eu quero as coisas do reino, entendi. Ao mesmo tempo que é uma coisa absurda para quem diz que besteira é essa. Deus não é nada disso. Jesus vem e explica o que é a parábola do semeador. E você já ouviu isso várias vezes. A parábola do semeador não significa que dentro de nós existem 4 terras. Não é isso que ele diz. Tem hora que a semente cai no lugar certo, tem hora que cai no lugar errado. Não é isso que ele diz. O que ele diz é que existem 4 tipos de gente. Basicamente nós estamos aqui dizendo que existem 4 tipos de pessoas. Uma delas é aquele tipo de gente que recebe a palavra e acolhe, e outros tipos de pessoa que nunca vão acolher. A palavra de Deus é uma semente. É uma semente para germinar dentro de nós. É uma semente para fazer brotar algo dentro de nós. É uma divina semente da verdadeira vida que vai crescer dentro de nós. Ser uma terra é ter uma permissão para que Deus produza aquilo que a semente quer produzir em cada um de nós. E esse é um processo que Jesus assemelha a uma plantação. Em Marcos, numa outra parábola, Jesus diz que o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra sem saber como é que o negócio acontece. Ele lança a semente e fecha, vem a chuva, vem o sol, e ele não sabe nada. Nós somos colocados nessa terra como gente que lança a semente. Aqui no caso, Jesus está dizendo, eu estou lançando a semente. E tem gente que recebe e gente que não recebe. Tem gente que é uma terra que não recebe nada. O texto diz que é aquele que não entende. A profecia de Isaías que Jesus usa, diz que também é o povo que não quer entender. Não entra. Não é lógico para ele as coisas do reino de Deus. É como uma semente que você sai jogando e ela cai pelo caminho, ela é pisada e não está na terra. Talvez esteja na pedra, esteja na terra seca e dura, esturricada, ela não caiu no lugar que deveria cair. Não entra. Não vai. Aí vem uma ave e leva embora. Ele diz, vem Satanás e rouba aquilo que foi semeado. Aí alguém fala assim, então eu não criei porque o maligno levou a minha semente. Não vem dar desculpa não, irmão, já está no caminho faz tempo. Ele só se alimentou do que você não utilizou. É o tipo de gente seca e esturricada, que a semente bate e não produz nada. Que ouve, mas aquilo nunca penetra. Não tem espaço. Não tem lugar para abraçar e acolher a divina semente de Deus. Esse é um tipo de gente. Tem um outro tipo de pessoa que parece uma terra rasa. Saindo do mar da Galileia, onde eles estavam, do lago, é muito comum o relevo se transformar num monte não muito grande, mas íngreme. Muita gente semeava no desnível. E quanto mais alto, menos terra e mais rocha. Cair num terreno que tem pouca terra é comum. A raiz tem pouco espaço para se firmar e logo brota. Esse é o tipo de gente iludida, empolgada. Gente que faz muito carnaval. Estava dizendo hoje aqui às 9 que eu não gosto de todo mundo. Você não pode falar isso, Zé, você é pastor. Eu sei, por isso eu finjo. Tem muita gente chata, irmãos. Ou você acha que aqui está um anjo? Não. Aí você fala, lá vem para conversar. Ai, Jesus, me dá paciência, que lá vem. Ajuda nós.
Não que eu seja perfeito, deve ter gente que quando eu chego pensa a mesma coisa. Putz, lá vem o Zé, ai Senhor. Como dizia a minha avó, que não era minha avó, era a avó dos meus primos, mas eu cresci como sendo neto dela, Dona Manuelita, era espanhola, Manuela Gutierrez, a que tener, ela falava. Ela só falava palavrão e essas frases, eu aprendi um monte deles. A avó Manuela era muito engraçada. E aí, é assim. Tem gente que é assim, afetada, empolgada, não tem raiz nenhuma. É cheio de aleluia, glória a Deus, fala de um monte de coisa. Não estou dizendo que você não deva ser empolgado e apaixonado pelas coisas de Jesus, claro que sim, mas com raiz. É gente que está sempre, tudo, é tanta espuma, é tanto carnaval, mas não tem nada de profundidade. Estava ontem falando com os jovens aqui na igreja. Se você perguntar assim, ai que legal que você está empolgado, que bênção. Qual foi o texto que Deus colocou no seu coração ontem, hoje? Faz 10 anos que nunca leu a Bíblia. É muita espuma, é muito forfé. É muito samba e pouco conteúdo. Se você for bater um papo, as ideias são as mais malucas possível. Gente empolgada, mas também no primeiro vento já sumiu. No primeiro vento foi, primeira luta que tem, não tem raiz. As coisas de Deus não estão ali. Talvez ela esteja mais empolgada com a periferia das coisas da fé. Está empolgada porque está trabalhando num setor da igreja, porque foi colocado como líder de não sei do que, porque foi escolhido para ser a pessoa que vai representar não sei o que na reunião religiosa de não sei de quem, dos evangélicos não sei da onde, porque canta, porque toca, porque fala, porque deu aula, mas na verdade não tem conteúdo nenhum. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa sobre cursos, que eu ia colocar uns cursos que eu estava pensando, mas não sabia muito também, e a pessoa trabalhava com essas coisas de curso na internet, falou assim, olha, se você tem conteúdo, a gente tem como... Porque nós precisamos de gente que tenha conteúdo. E eu fiquei preocupado. Eu falei assim, puxa vida, meu. Eu não sou um cara que tenho muito conteúdo, eu. A maioria das coisas que eu faço, eu li. Eu estudei. Não fui eu que pensei. Eu estou reproduzindo coisas que eu vi nos livros. Tá bom, eu organizei numa boa compreensão e estou ensinando, mas o conteúdo não é meu. Mas eu tenho muita coisa que eu penso, eu formulo na minha cabeça também. Mas eu achei que não era suficiente. Aí ele começou a me mostrar alguns cursos que tinham. E eu entendi que quando ele fala a palavra conteúdo, significa uma outra coisa diferente da que eu penso. Para ele, conteúdo é qualquer coisa. A gente tem forma, luz, faz uma música, uma abertura, e você fala o quê? Qualquer coisa. Você tem que preencher o boneco, coloca espuma, estopa, preenche o boneco. Porque eu falei para ele, mas você chama isso aqui de conteúdo? Conteúdo é o que? Alguma coisa para falar. Você pode falar um monte de besteira, mas fala. Aí eu falei, eu tenho muito conteúdo, eu falei. Cara, eu tenho muito conteúdo. Hoje nós estamos tão ligados a tanta coisa rasa, tanta coisa muito rasa. A internet é uma bênção, porque você dá uma googada e em 10 segundos, você tem uma dúvida, você pode ver tudo que foi escrito de bom sobre esse assunto. Mas a internet é uma porcaria, porque numa googada, em 5 segundos, você vê tudo que foi escrito de porcaria a respeito daquele assunto. E o problema básico da internet não é porque ela tem coisas boas ou coisas ruins. O problema não é da internet, ela é friamente neutra. O problema somos nós que não sabemos separar coisas boas de coisas ruins. É o nosso péssimo discernimento, nosso péssimo conteúdo das coisas da palavra de Deus. E a gente sentar para bater papo e eu falar assim, então, como Paulo escreveu lá para Filemão, e você fica cri, cri, cri. E Filemão só tem um capítulo, é desse tamanho, que é uma página só. E a pessoa nunca leu. Mas se eu te falar do TikTok, você já viu todos. Você segue, a gente se enche de muita baboseira. E a nossa fé se torna uma festa. A música que me emociona, a palavra de vitória que eu recebi, mas não tem nada de raiz e conteúdo. Aí quando vem os problemas, Deus abandonou, 8 ou 80, sabe?
É aquela euforia no máximo e aquela agonia no fundo. Alguém aqui já foi em alguma reunião, algum culto, igual a mim? Já fui em vários. Que alguém disse assim: essa noite a sua vida vai ser completamente transformada. Levante a mão quem já participou disso. Não foi. Não foi, porque não é assim. Irmão, não é assim. É muito forfé, irmão. É muita sensação, muita explosão de sentimentos. Mas isso acontece assistindo BBB. Hoje tem eliminação. Isso acontece quando você vê um filme. Você assiste o Chaves, você chora. Isso. Você chora, dá risada. Nós somos cheios de espuma, não tem raiz. Se perguntar, me fala aí o versículo que fala com você na sua vida. Não tem nenhum, não tem nada. Não tem conhecimento de Deus nenhum. Mas tem um terceiro tipo de gente, disse Jesus, que é aquele que recebeu a palavra. Recebeu, entendeu e está aqui. O problema não é não ter recebido e nem não ser uma terra boa, até é. Só que tem tanta coisa semeada junto, mas tanta planta no meio, e espinhos que sufocam. Na escola que eu estudei tinha muito eucalipto, e não tinha grama. Uma vez alguém disse, eu nem sei se isso é verdade, algum biólogo botânico que esteja aqui, é que aonde cresce eucalipto não nasce mais nada. Eu não sabia que havia essa apropriação dos elementos da terra, dos minerais, dos sais, e que podem desequilibrar esse sistema. Que incrível! É um cara que tem tanta coisa sufocando dentro dele que essa semente vai morrer daqui a pouquinho. E Jesus diz que são os prazeres da vida e a riqueza, Jesus diz. É gente que na verdade não está abraçando uma semente porque ela é a sua razão de vida. Ela é uma delas, tem muitas outras. Jesus não é o meu Senhor, Ele é mais um de tantos outros. Jesus não é aquele que me dá toda a razão de viver. Ele é um balcão que pode me dar outras coisas que me fazem viver. Ele pode me dar um emprego, Ele pode me dar o carro, Ele pode me dar o dinheiro, Ele pode me dar um casamento, uma mulher, um homem rico de preferência. Ele pode me dar as coisas que eu quero. Ele não é o que eu quero, mas Ele me dá o que eu quero. Está sufocado por muita coisa. É um emaranhado que está querendo brotar e sair, mas não consegue. É tanta opinião. Não sei se você já viu aqueles bate-papo que tem em ambiente de trabalho, que a gente cria amizade com as pessoas por bastante tempo, aí alguém está meio chateado numa semana, abre o coração e conversa no ambiente de trabalho, e você vai vendo as opiniões dos outros. Então, tipo assim, porque o meu pai é que ele falou isso aqui, ele me maltratou. Aí vem as opiniões dos amigos de trabalho. Despreza teu pai, o outro, mata ele. É assim. Você devia sabotar o carro dele. Porque as opiniões que a gente ouve nessa terra são as mais esdrúxulas possíveis. Jesus disse que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. E nós estamos assistindo isso faz tempo. O povo está louco. As pessoas estão perdidas. A dignidade humana se troca por dinheiro. Por conta de ter um prazer aqui ou uma noite ali, eu jogo tudo no lixo. O povo está louco. Mas o pior não é ele estar louco. Ele está louco, pode até estar. O problema é que essa pessoa tem uma semente ali. O que está acontecendo? É um tipo de gente que eu fui sair hoje, tinha que me alimentar, e eu comi um mamão, depois uma salada de legumes, salada de legumes, um mamãozinho, e depois peguei um hambúrguer cheio de, sabe como é que é? Coca-Cola, um hambúrguer cheio de bacon, a maionese que até escorria. Comi 5 cachorro-quente. Cada salsicha que você come é meia hora menos de vida. Salsicha é tipo assim, pega o caminhão da Vega Sopave, aquele que vai pegando lixo, mistura tudo, coloca numa linguiça, e você come aquilo. A gente come, eu também como.
Pior que é gostoso, né? Eu pego um hot dog, ai, tá me matando. Você está morrendo com a salsicha. E os embutidos quase todos são assim. É isso, eu digo que eu comi uma salada de abertura e depois comi 5 salsichas. A gente está ali, eu vim no culto, recebi a divina semente da palavra de Deus dentro de mim. Tá, mas tem muita salsicha aí. Você ouve tudo no mesmo patamar. As opiniões e ideias que você vê nesse mundo combatem a palavra de Deus que está em você de boa, igual para igual. Haja visto o que a gente passou aí nos últimos anos. Cada político que levanta dizendo uma coisa, você coloca ele no patamar de santo, de ídolo, e as palavras dele você acha um versículo para estar junto dele dizendo, é isso que eu creio. Está sufocado. Não vai demorar muito, essa semente vai morrer. Porque tem uma competição dentro dele, de outras ideias, outros pensamentos, outros prazeres, uma outra ética. Tem tanta coisa ali dentro que a última coisa que vai brotar ali é a palavra de Deus. Porque Jesus disse que esse quarto tipo é aquele que ouve e de verdade acolhe e abraça. E essa semente começa a crescer. Esse ramo começa a criar vida. Mas ele começa a criar vida para dentro de nós. E eu sei que a gente ouve pregação para saber o que eu vou produzir, o que eu vou fazer, o que eu vou vencer, como se fosse para fora de mim. Como se ouvir a palavra de Deus fosse tipo o espinafre do Popeye. Você nem abre a lata, você só aperta ele, cachimbo de um lado, espinafre do outro. E de repente, e você sai matando todo mundo. Porque a palavra de Deus é o espinafre do papai. Mas o que o texto nos ensina é que essa semente, ela explode e ela começa a enraizar para dentro de nós. Ela começa a tomar conta de tudo que nós temos lá dentro. Ela começa a se enraizar. E ela começa a abrir espaço dentro de nós. Ela começa a confrontar as minhas ideias com aquilo que vem de Cristo. E eu já começo a ficar meio tonto. A semana passada passou de novo, não sei que canal, estava trocando de canal, Jack, o matador de gigantes. Fim, pam, pum, estou sentindo o cheiro de criança. Contei essa história para meus filhos sempre. Os gigantes, o feijão mágico, aquele pé de feijão, e ele vai até lá em cima. Só que não tinha galinha dos ovos de ouro, mas não importa, as histórias têm versões, essas parábolas têm versões diferentes. Mas quando o gigante, que é um monstro, que se alimenta dos pequeninos, ele pega a princesa com essa mão, e o Jack vai tentar matá-lo, e ele segura o Jack aqui, e fala, vou dar uma dentada na sua cabeça, e vou te matar. O Jack lembra que tem um feijão mágico no bolso. E quando o gigante abre a boca para engoli-lo, ele solta o feijão, que em contato com a primeira área úmida do seu esôfago, da sua garganta, explode dentro dele e começa a crescer o pé de feijão mágico dentro do gigante. Você viu o filme? Está na Bíblia, lê depois. E ele rasga o gigante, a gente, yes! Você fala, nessa história, Zé, nós somos o Jack. Não, não. O Jack é o Jesus que joga a semente. Nós somos o monstro. Nós somos o gigante. Nós é que nos matamos aqui. Por causa de cargo, posição. É a gente que, quando consegue conquistar alguma coisa, quer dar testemunho, e o irmão fala, mas eu não consegui, é porque você não crê. As nossas bênçãos te atropelam porque eu sou melhor do que você. Não, nós somos esse monstro. Mas a semente bate em nós e ela começa a nos rasgar. E ela começa a dizer, morre desgraçado. Sai pelo olho, sai pela orelha, sai pela boca, ele está morrendo. E nós vamos morrendo. Eu começo a reconhecer a minha miséria, o meu pecado. E eu falo, caramba, agora que isso aqui está crescendo dentro de mim, está abrindo espaço, e eu estou vendo que louco que eu sou. Olha o que eu pensava, meu Deus. Olha o que eu falava, olha como eu respondia às pessoas. Olha como eu odiava. Eu estou envergonhado pelas coisas que eu acolhi dentro de mim. Porque esse ramo vai crescendo para dentro de nós. Ele vai me matando.
E vai surgindo uma nova pessoa, com outras ideias, com uma outra ética, com outra maneira de enxergar o mundo ao redor. Meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. O que eu desprezava agora me é importante. O que eu passava por cima, agora eu olho com humildade. Porque essa semente vai produzindo algo novo dentro de mim. Muda os meus valores, o que eu amo, o que eu espero. Me faz dobrar os meus joelhos para pedir direção de Deus em coisas que antes eu não queria nem saber a opinião dEle. E me encontro às vezes em situações em que eu falo, nossa, isso aqui é tão simples, mas eu não quero dar um passo sem Ele. Porque eu faço as coisas que eu faço, aonde eu quero chegar. Eu não tenho mais a mesma ótica que o mundo ao meu redor tem. Da ganância, sabe, da sede de poder. Ainda que eu tenha um objetivo para alcançar, tudo isso é revertido na direção do reino. Porque o reino está crescendo dentro de mim. E eu não tenho outra ideia a não ser viver para Cristo e por Ele. Essa raiz que cresce dentro de mim é uma força no dia mau. Não é terra rasa, vai lá dentro. Mexe com o meu passado, com os meus pecados, com os meus medos, com as áreas mais escuras da minha vida, dos meus desejos e pensamentos que ninguém sabe e eu me envergonho diante dele. Enxergando a miséria que eu sou, porque está crescendo uma outra vida dentro da minha vida e a minha vai ter que dar espaço. Isso está acontecendo conosco. E quando eu passo por um dia mau, ao invés de eu ouvir tantas vozes, mata, arrebenta, sabota o carro dele, brota a palavra de Deus dizendo, seja paciente. Brota um versículo da palavra que parece que é mais forte do que tudo que eu ouço fora. Se humilhe diante de Deus, no seu tempo Ele vai te exaltar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Anda mais uma milha. Eleva os teus olhos para os montes, é de lá que vem o teu socorro. Eu sou o Deus que te sustenta. E parece que essas coisas, elas são uma base tão sólida, mais sólida do que o rumo natural e caótico do mundo que me cerca. Que tem soluções para sair dos problemas, a maneira mais fácil. Ele fez isso com você? Faz também! Mas dentro de você é muito forte dizendo, retribui o mal com o bem. Todo mundo te chama de otário, mas dentro de você aquilo é muito forte, muito mais do que a opinião de quem te cerca. E não tem nada a ver com a igreja me obriga a fazer não sei o que lá. A igreja não te obriga a nada. É que está nascendo dentro de mim e de você um novo ser, que foi semeado, a divina semente pelo Filho de Deus. E está rompendo as minhas entranhas dentro de mim. E quando eu estou no momento de maior dor, de choro, arrebentado, destroçado, pelas lutas que a gente passa, Ele vem e fala, eu te seguro pela tua mão direita e eu te levanto. As minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu sou o teu Deus. A minha alegria é a tua força. E as minhas perdas e as minhas fraquezas, inexplicavelmente, encontram uma base segura, apesar de todo mundo ao meu redor dizer o contrário. E não tem a ver com o fato de eu ser de uma religião ou de outra, tem a ver com uma vida transcendente, que não faz parte dessa existência, ter invadido a minha. E eu me permito morrer a cada dia. Alertas do perigo, não vai para cá, não entra lá, brota dentro de mim. O Espírito de Deus começa a dizer, não, aqui não, ali sim. Quer dizer que o pastor falou que você não pode? Não tem a ver com o pastor falar que pode ou que não pode. Você não entende isso. É que o cara que ia para lá morreu, eu só consigo ir para cá. Porque tem uma outra vida dentro de mim. Tem um outro coração pulsando. E uma nova mente, a mente de Cristo pensando aqui. Amor, misericórdia, brota dentro da gente. Antes eu queria ter 2 carros para dar testemunho que eu tenho o dobro do que você. Agora eu quero ter 2 para dar um para você, porque eu quero dividir aquilo que eu tenho com quem não tem.
vai explicar uma coisa dessa? Nasce aqui um adorador. Não tem a ver com quem canta, tem a ver com quem adora, com quem reconhece, com quem agradece, com quem se curva e com quem diz: tu és bom todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, apertando um parafuso ou trabalhando num escritório, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Quando ele reage diante das pessoas, ele reage da maneira que agrade a Deus, porque ele tem a vida de Deus dentro de si. Um amor profundo a Deus e à Trindade, um respeito profundo a Deus. Vai, ninguém está vendo, dane-se que ninguém está vendo. Eu não faço porque estão vendo, eu faço o que faço porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Ele vai se desligando das paixões dessa terra. Pô, você não quer? Não, eu não quero. Mas é o que todo mundo quer. Mas a minha mãe me disse que eu não sou todo mundo. Eu quero o que Deus quer. João 4, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Somos mais seguros, mais estáveis. E o reino de Deus dentro de nós, devagar, vai pulando para fora de nós, num testemunho vivo da transformação do Senhor. Esse quarto tipo somos nós, que estamos nesse processo, que não é uma noite de poder. Não é. Você já foi em várias e eu também. É que nós, às vezes, nos comportamos como a terra rasa, né? Menos. Você vai tropeçar, você vai errar, você vai acertar, você vai chorar, você vai rir. Mas a cada dia, esse ramo está crescendo dentro de você. E está confrontando suas ideias. E você está, pera. E de repente você fala, não, hoje eu não vou. Mas você sempre foi, então, mas não sei, aconteceu alguma coisa, agora eu não quero mais. Mas você sempre gostou, então deixei de gostar. Alguma coisa aconteceu aqui, no meu âmago, nos meus sentimentos, na minha razão, e eu acho que isso se chama libertação. Não sou. A ponto de eu dizer, cara, conversando aqui com você, eu cheguei a uma conclusão, eu acho que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu descobri que eu estou lá na cruz junto com Ele, eu estou crucificado com Ele. Eu morri também. E uma outra vida me ocupou. Isso não acontece da noite para o dia, todos nós estamos no meio desse processo. E por sermos gente que nos consideramos uma terra fértil, eu vou dizer para você, não desanime, não pare, não volte atrás, segue firme. Tem dias bons e tem dias maus. Tem dias que a gente pula de alegria e dias que a gente chora até não ter mais força para chorar. Mas tudo isso acontece em Cristo. Cada decisão que a gente toma é na direção dEle. Não tem dias mágicos, mas Ele nos chamou para correr com Ele uma trilha. Me segue. Quando alguém diz assim, não, porque não sei o que, do seu pai ou da sua mãe, eu falo, pera. Vai devagar que você me fez lembrar do meu pai, eu vou me emocionar aqui. Porque, nossa, eu lembro da gente quando eu era pequeno. Minha mãe faleceu há pouco tempo, então vai devagar, porque eu fui outro dia tomar um café com a Irene, nossa irmã aqui, e a gente lembrou da fotografia da última festa junina que minha mãe estava aqui. E ela tinha mandado para mim a foto, acho que foi ela que me mandou, e a gente falou, estava ali, estava engraçado. E eu falei, vai devagar, porque eu lembro. Todo mundo tem essas coisas, né? Então, o nome de Cristo e a cruz de Cristo devia ser assim. Então, porque você vai naquela igreja lá que fala da cruz, pera, vai devagar. Vai devagar que você mexeu aqui. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Eu nasci na cruz. Eu ressurgi na cruz de Cristo. Ele é Deus da minha vida. Ele mudou minha cabeça, meu coração. Eu não sei como te explicar,
Mas é como se alguém metesse a mão dentro de mim e arrancasse um velho homem. Não que eu seja perfeito, mas todo dia eu estou subindo e surgindo, subindo na superfície, nascendo e brotando como uma nova pessoa. E o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, a paz de Deus, o domínio próprio, a justiça verdadeira, a misericórdia e a graça que brotam de dentro de nós, são um fruto que faz alguém dizer, tem um outro, nós estamos nesse chão, nós temos reis e reinos, mas me parece que morando nessa terra, você obedece a uma outra lei, a um outro governo e a um outro rei. E mesmo estando nesse rio que todo mundo navega, parece que você navega meio solto. Tem coisas que parece que é igual, mas tem horas que parece que você vai em outra direção. É isso mesmo. É por isso que eu oro, venha o teu reino, venha o teu reino. Tem alguém interferindo no curso da sua vida nesse chão? Tem mesmo. Fez a minha cabeça, o meu coração, e está rasgando as minhas entranhas com uma nova vida. A divina semente do semeador Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, e quando subiu aos céus, veio morar para dentro de nós. Somos a sua igreja. Esse é o nosso processo. Siga firme nele. Firmes na fé, que de dentro de nós brote aquilo que o mundo não consegue ouvir de outras bocas, mas só daquele que anda num caminho da santificação e da vida com Cristo.